Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Evolução Correta, onde a gente fala sobre as evoluções mais coerentes para todos os Digimons. E no dia de hoje, a gente vai falar sobre um Digimon que é favorito de muitas pessoas, inclusive tem muitas pessoas que pediram para que eu falasse sobre esse Digimon muitas vezes aqui nesse quadro, né? Então, a gente vai estar conversando hoje sobre o Kotemon e sobre a primeira linha evolutiva que eu quero trazer dele aqui para vocês, né? Por isso mesmo, na capa desse vídeo a gente vai ver o número 1. Eu vou fazer isso para que as pessoas entendam que existem mais de uma linha evolutiva coerente para cada Digimon e que vários vídeos vão ser feitos para todos eles. Tudo bem, pessoal? Então, vamos começar? Vamos embora! Então esse Digimon não é diferente dos outros, ele também vai nascer de uma Digitama, um ovo de Digimon. Quando esse ovo chocar, de dentro dele vai nascer um Digimon de nível em treinamento 1, que vai evoluir para um Digimon de nível em treinamento 2. Para esse vídeo aqui a gente vai ter mais uma vez o Choromon e o Caprimon, né? Então eu já falei desses dois Digimons várias e várias vezes em vários Evolução Correta. Graças a isso eu não vou estar dando detalhes sobre eles mais uma vez aqui, para que a gente não perca tempo com isso. Então, se vocês assistirem os outros Evolução Correta, vocês vão ver muitos detalhes sobre esses dois Digimons. Maravilha, pessoal? Então, quando esse Caprimon sobreviver tempo suficiente no mundo digital, ele vai finalmente evoluir para o pilar desse vídeo. Chegando então a um Kotemon, né, que já está aparecendo para vocês aí. E o Kotemon, pessoal, é um Digimon muito querido, principalmente para aquelas pessoas que jogaram Digimon World 3 há muitos anos atrás, né? Foi um Digimon que apareceu primeiramente naquele jogo, né? Então foi muito legal, com certeza. E muitas pessoas não entendem esse Digimon direito, né? Então, apesar dele parecer um lutador de Kendo, né? Com toda essa armadura, essa espada de madeira que ele usa o tempo todo e por aí vai, ele é um Digimon lagarto, né? Inclusive, ele é do tipo réptil, ele tem uma cauda de lagarto, patas de dinossauro, né? É meio que quase que ele é uma espécie de Agumon ou Gyumon por baixo de toda essa roupa, de toda essa armadura, né? Então, bem interessante aí. O nome dele, Kotemon, né? Esse Kote é uma palavra que é muito usada no Kendo, né? Kendo é uma espécie de arte marcial, né? De luta usando espadas de madeira, onde os praticantes usam bastante essa palavra para certos ataques, para o nome de uma das luvas que eles usam e por aí vai, né? Então, bem interessante aí. O Kotemon, pessoal, ele é um Digimon que usa essa armadura para estar lutando com certeza, mas também porque ele é um Digimon muito tímido. Isso tá na descrição dele, ele é muito tímido mesmo, então ele nunca tira essa armadura, essa roupa dele perto dos outros, né? Mas isso com certeza ajuda ele nas lutas dele, porque dá mais resistência para ele. Ele, mesmo assim, treina bastante, luta muito bem com a espada de madeira dele, né? Inclusive ele usa alguns elementos diferentes quando ele ataca, ele consegue usar ataques de fogo, ataques elétricos, usando essa espada de madeira, o que é bem interessante, né? Mas também é dito que, apesar de ser muito tímido, ele vai lutar bravamente se for por seus amigos, porque ele é um amigo muito bom, com certeza, né? Então bem interessante aí. Então, pessoal, esse foi o Kotemon, que é o pilar desse vídeo. E agora, quando esse Kotemon sobreviver tempo suficiente no mundo digital, ele vai passar por uma evolução. Chegando então a um Musyamon, que já está aparecendo para vocês aí. Então, nessa linha evolutiva, esse Kotemon vai evoluir para um Musyamon, né? Então, muitas pessoas que conhecem bem o Musyamon sabem que ele não é exatamente um Digimon muito legal, né? Inclusive, ele é do atributo vírus. Vamos dizer que esse Kotemon passou por coisas ruins e acabou se transformando nesse Digimon, sei lá, vai saber o que aconteceu, né? Bom, Musyamon é um Digimon já bem antigo, é um Digimon que representa um guerreiro, um samurai, né? Dá pra ver na aparência dele. É um guerreiro oriental, muito legal, com certeza, com uma espada muito incrível. O nome dele, pessoal, Musyamon, se traduz literalmente para monstro guerreiro também, né? Então, é um nome bem simples, apesar de ser um nome bem legal, né? Então, indo para a descrição dele, ele é um Digimon muito interessante, com certeza. Então, para começo de conversa, é dito que ele era baseado em um personagem de videogame, mas que ele foi afetado por um vírus de computador e acabou assumindo essa forma, né? Então, bem interessante aí. Talvez ele fosse o Shinobi, alguma coisa do tipo, né? Mas daí é dito que ele é o tipo do Digimon que luta batalhas constantemente, ele nunca para de lutar, né? Mas ele também é chamado por um nome bem interessante, pessoal, aqui na descrição dele, de Oshimusha, né? E esse nome, essa palavra é atribuída a certos guerreiros que seriam samurais, mas graças a eles terem fugido de uma batalha, alguma coisa do tipo, eles são chamados assim. É quase como se fosse um título de um covarde, alguma coisa do tipo, né? Então fica meio estranho aí, porque ele é um guerreiro que luta batalhas constantemente, mas provavelmente ele não foi derrotado até agora porque ele foge, né? Alguma coisa assim. Então, bem interessante.
Daí é dito que ele é a prova do guerreiro que nunca desiste de derrotar qualquer Digimon que ele vê pela frente, né? Inclusive é bem interessante, porque a espada dele é uma espada especial, com certeza, né? Nesse caso a gente pode imaginar que ela seja uma transformação da espada de madeira do Kotemon anteriormente, né? É chamada de Shiratori Maru, né? Seria a espada do cisne, alguma coisa do tipo assim. E que nessa espada existe uma maldição que está engravada nela, escrita nela, né? E que quando ele derrota inimigos, né, ela vai se tornando cada vez mais afiada. E que se ele derrotar 1000 Digimons, ela vai se transformar em uma espada ainda melhor, coisas do tipo. Então, bem interessante aí. Ele provavelmente persegue maior poder através desse tipo de coisa, né? Então, é por isso, com certeza, que ele continua lutando sem parar, né? Bem interessante. Também é dito, pessoal, que ele tem uma certa rivalidade com o Leomon, né? O Leomon tem rivalidade com vários Digimons, vírus inclusive, né? Porque ele é meio que visto como um herói. E o Leomon, ele possui uma espécie de espada, né? Uma faca grande assim que ele leva com ele, que é chamada de Shishio Maru, né? E que o Musyamon meio que deseja derrotar o Leomon e derrotar essa espada dele, né? Para que ele se torne ainda mais poderoso. Então, bem interessante aí. Então, pessoal, esse foi o Musyamon, o nível adulto para essa linha evolutiva. E quando ele lutar tempo suficiente no mundo digital, finalmente alcançar o nível de poder supremo que ele deseja, alguma coisa assim, ele vai finalmente evoluir mais uma vez. Chegando ao nível perfeito dessa linha evolutiva, o Azuramon, que já está aparecendo para vocês aí. Então, Azuramon, pessoal, acredito que todo mundo conheça no que ele é baseado, dá para perceber na aparência dele. Ele tem 3 rostos diferentes, né, na cabeça dele, ele tem 4 braços, uma aparência bem de um deus, né, de algumas culturas diferentes aí. É bem interessante como ele se veste, né, com essas chamas em volta dele, até o cabelo dele parece que tá pegando fogo. Ele é bem legal, né? Então, apesar dele ser esse Digimon que parece ser extremamente do mal, né, até de aparência, ele é um Digimon do atributo vacina. Então eu já vou explicar para vocês o porquê, mas é interessante porque o Kotemon começa como um Digimon do atributo data, evolui para o Musyamon, que é do atributo vírus, e daí ele evolui para o Azuramon, que é do atributo vacina, né? Então, Azuramon, pessoal, o nome dele, Azura, vem dos Azuras, obviamente, né? Que da mitologia hindu, né? Eram meio que divindades que perseguiam poder constantemente, às vezes eram chamadas também de demônios, né? E um ponto muito interessante sobre elas é que elas não se davam bem com os Devas. Então, se você conhece os Devas do mundo digital, né? Que tem a ver com as 4 feras sagradas, provavelmente o Azuramon não é muito amigo delas. Então, bem interessante essa conexão que existe entre eles, né? Mas indo para a descrição dele, pessoal, é dito que havia um computador em algum lugar que estava pesquisando sobre mitologia hindu, e daí o Azuramon nasceu dentro desse computador graças a isso, né? Bem interessante aí. Certos Digimons nascem dessa forma. Então, o Azuramon, pessoal, ele tem 3 rostos. Cada uma dessas faces diferentes, né, representa uma coisa diferente. Então ele tem uma face da raiva, uma face que é melhor, assim, digamos assim, que representa a piedade dele, né, e a outra que representa as bênçãos. Então cada uma dessas 3 faces mostra um lado diferente dele. E é interessante porque na descrição dele é dito que ele é um Digimon muito bom, né? Apesar dele ter essa aparência, esse jeito dele, e que ele não gosta de injustiça. Então, se ele vê alguma injustiça acontecendo, ele vai atacar quem está causando isso descontroladamente até que seja completamente destruído, né? Não importa qual seja a injustiça, inclusive. Então é bem interessante porque, como vocês podem ver, ele continua sendo um Digimon que representa um ser que quer ter cada vez mais poder. Nesse caso, perseguindo os injustiçados para que ele faça justiça. E é interessante isso, porque antes a gente via que o Musyamon já perseguia poder. Então talvez, se o Musyamon acabar seguindo por um caminho melhor, ele evolua então para o Azuramon, mesmo continuando perseguindo poder. Então bem interessante aí como funciona. E daí, por último, é dito que ele tem um ataque extremamente poderoso, né, com os punhos, onde ele dá uma metralhadora de socos pra frente, assim, e que é um ataque mais poderoso dele. Porém, quando ele muda o rosto dele e deixa na frente o rosto da raiva, esse ataque fica muito mais forte. Então, é legal a gente pensar dessa forma, que cada um dos rostos traz
para a figura do Azuramon um Digimon mais forte, digamos assim, né? Então, se ele tá com raiva, ele tá atacando com ainda mais força, com ainda mais poder. Isso normalmente é visto no Azura, né? Quando a gente vê em jogos de videogame, coisas do tipo, quando o Azura tá com muita raiva, ele tá furioso, ele começa a usar cada vez mais força, cada vez mais força. E o próprio Azuramon também faz isso. Então, bem interessante aí. Esse, então, foi o Azuramon, pessoal. E agora, quando ele ficar vivo o tempo suficiente no mundo digital e alcançar o poder supremo, ele vai finalmente alcançar o nível Mega. Então nessa linha evolutiva, pessoal, a gente vai ter 2 Digimons de nível Mega, 2 Digimons muito legais, inclusive. E o primeiro dos dois é o Zambamon, que já está aparecendo para vocês aí. Então o Zambamon, para quem jogou Digimon World 3, vai lembrar que lá ele era um chefe também, né? E ele já apareceu em algumas temporadas e mangás também. Então ele é um Digimon muito legal. Ele parece um grande samurai montado em um cavalo enorme, que tem uma cara meio que de esqueleto, assim, né? Com uma armadura muito legal, inclusive. Ele volta a ser um Digimon do atributo Vírus agora, pessoal. Mas eu já vou explicar para vocês o porquê. O nome dele, Zambamon, né? Vem de Zambatou. Então, Zambatou... Quem já leu ou assistiu o anime e mangá Bleach vai lembrar que as espadas, né, as katanas usadas pelos personagens tinham um nome parecido, né, com esse Zambatou. E faz sentido, porque é um nome dado à espada que é dada para personagens fictícios, né, de animes e mangás. Então ele tem esse nome porque ele é baseado nessas coisas, bem interessante, né? Então, seguindo para a descrição dele, pessoal, é dito que ele é o general do exército de Muziamons. Então existe um grande exército formado por muitos Muziamons e ele é o comandante de todos eles. Então faz sentido que ele seja do atributo Vírus, porque os Muziamons também são do atributo Vírus, né? Então interessante aí, quer dizer que o Azuramon, que era vacina e ajudava os outros, não quis mais ajudar os outros e evoluiu para Zambamon para que ele ajudasse os Muziamons mais uma vez. Vai saber por que isso aconteceria, mas tudo bem, né? Então, ele é muito poderoso com certeza e luta com 2 espadas enormes. E é dito que ele é tão corajoso e o chefe de todos aqueles Muziamons, com certeza ele deve ser, né? Ele gosta de ficar na frente do exército dele. Então, apesar dele ser o general, né? Normalmente o general fica lá atrás, criando estratégias e coisas do tipo e observando o exército. Não, ele gosta de se colocar na frente do exército, para que ele seja o primeiro a começar a lutar nas batalhas. Então, para passar essa coragem para os exércitos dele, coisas do tipo, bem interessante aí, né? Também é dito que o corpo dele é fundido com o corpo de seu cavalo. Realmente, se vocês prestarem atenção, ele não tem pernas, né? É meio que o corpo dele fica saindo das costas do cavalo, assim. Ele é quase um centauro, mas não é, né? Ao mesmo tempo. É quase como se o cavalo e ele fossem um Digimon só, né? E que isso ajuda ele, porque ele consegue continuar correndo a toda velocidade e usar suas 2 espadas ao mesmo tempo, sem ter que ficar segurando no cavalo, né? Enquanto ele está montado. Os 2 são uma coisa só, bem interessante aí. E daí sobre as habilidades dele, bom, principalmente ele tem 2 espadas extremamente poderosas. Para um Digimon do nível Mega como ele, faz sentido, né? Então, a espada principal dele, que é uma espada amarela gigante, né? É chamada de Ryuzanmaru, né? Que seria, traduzindo para decapitadora de dragões, que é uma espada extremamente poderosa, que é dita que consegue cortar qualquer um, mesmo se estivesse se defendendo, né? E na outra mão ele tem uma espada menor, uma katana ali, que não tem nem nome, mas que ele usa ela para dar ataques mais rápidos e mandar ondas de energia na direção dos inimigos, né? Então, uma outra curiosidade muito legal sobre o Zambamon, pessoal, é que originalmente ele foi criado por um fã, né, que ganhou um torneio de desenhos que aconteceu por entre os anos de 1999 e 2000. Então, muito legal aí, né? A gente conhece esse Digimon há tantos anos e foi um fã que criou ele originalmente. Muito incrível. Então, pessoal, esse foi o Zambamon, que é o primeiro dos 2 Digimons de nível Mega. Vamos pro segundo. E o segundo nível Mega, tão ou mais incrível do que o Zambamon, é chamado de Vulcanusmon, que já está aparecendo para vocês aí. E por que ele é tão incrível? Bom, porque ele é um Digimon Deus, né? Ele faz parte do grupo dos 12 deuses do Olimpo, então se você conhece esse grupo, você conhece o Vulcanusmon também, né? Então dá para perceber porque ele seria uma evolução do Azuramon. Ele tem muitos braços também, não mais 4 braços, ele tem 8 braços, né?
E o corpo dele é bem parecido até em cor com o Azuramon, ele fica muito bom para essa linha evolutiva, inclusive até hoje apenas o Azuramon evoluiu para Vulcanusmon, então ele fica com certeza muito bem nessa linha evolutiva, né? Ele também usa fogo, inclusive, e dentro dessa linha evolutiva ele é do atributo Data, então ele voltou ao atributo que era o Kotemon lá no começo, bem legal, né? E ele também se especializa em equipamentos, a gente viu muitos Digimons que gostam de suas espadas nessa linha evolutiva, também fica muito legal. Então o nome dele, pessoal, Vulcanusmon, esse Vulcanus, né, é o equivalente romano do deus Hephaestus da mitologia grega, né? Ele seria o deus do fogo, o deus dos caras que trabalham nas fornalhas, forjando equipamentos para os outros, né? E também representa os vulcões, então faz sentido que ele use fogo pra caramba quando ele tá lutando e fazendo seus equipamentos, então bem interessante aí. E ele se parece também bastante com o Natsu de Fairy Tail, então se você conhece Fairy Tail, conhece o Natsu, você sabe porque os dois são muito parecidos, né? Então, indo para a descrição dele, pessoal, é dito que ele não é o tipo do Digimon, que apesar de ser do nível Mega, um deus e tudo mais, que gosta de lutar, ele não gosta de ficar lá na frente lutando com os outros, né? Bem diferente do outro nível Mega, Zambamon, né? O contrário, basicamente. Ele gosta de ficar lá atrás forjando equipamentos e dando esses equipamentos para outros Digimons usarem, né? Ele é especializado nesse tipo de coisa, inclusive ele tem habilidades para construir equipamentos muito, muito bons em muito pouco tempo, então super incrível. Além disso, pessoal, é dito que ele é o tipo que é muito apaixonado pelo que ele faz. Então se chega um Digimon para ele e fala, olha, cria esse equipamento para mim, ele julga se ele vai fazer o equipamento ou não, né? Ele olha para o Digimon e vê se ele realmente vai tratar aquele equipamento com carinho, se ele vai usar aquilo direito, né? Se ele vai ter poder para estar controlando um equipamento construído por esse deus. E se ele acha que não vai ser dessa forma, ele simplesmente fala, eu não vou construir nada para você. Agora, se vai ser dessa forma, aí ele constrói. Então certos equipamentos como, por exemplo, a arma principal do Beelzebumon, né, a Berenjena, foram construídos por ele, né? E ele diz, inclusive, que é uma das melhores criações dele até hoje. Então bem interessante aí. Ele tem essa conexão com um dos 7 Lords também, né? Mas fora isso é dito que de personalidade ele é o tipo que é muito silencioso, né? Ele gosta de ficar focado em seu trabalho o tempo todo. Outro ponto bem interessante é que se vocês prestarem atenção na aparência dele, ele lembra de certa forma um polvo, né? Na parte da frente, assim, de onde sai o fogo dele, no capacete dele e nos 8 braços em volta do corpo dele. Ele lembra de certa forma um polvo, provavelmente foi nisso que ele foi baseado, né? Além disso, ele cria equipamentos de todos os tipos, e ele sabe usar esses equipamentos tranquilamente, então se ele precisar lutar, ele pode usar vários equipamentos e armas diferentes, sem problema algum. Bem interessante, né? Ele é um mestre nesse tipo de coisa. Então, pessoal, esse foi o Vulcanusmon, e ele seria talvez o Digimon mais incrível e especial dessa linha evolutiva, como nenhum desses Digimons de nível Mega vai para um Digimon acima do Mega, então essa linha evolutiva termina aqui. Então, Digi escolhidos, essa foi a primeira linha evolutiva que eu vou trazer para o Kotemon, né? E ela é uma linha evolutiva bem legal, com certeza. Então ele passa por várias transformações de vários atributos diferentes, vira vários Digimons incríveis, né? Que representam um monte de coisas super legais. Né? Eu gosto bastante de todas as evoluções pelas quais ele passa nessa linha evolutiva, né? Inclusive o Zambamon, porque quando eu joguei Digimon World 3, se você tenta enfrentar ele cedo no jogo, ele se torna um dos chefes mais difíceis que eu já enfrentei na história do jogo do videogame. E daí você tem o Vulcanusmon, que é um dos deuses do Olimpo, né? É um Digimon incrível, com certeza, e tem uma personalidade super legal, né? E saber que tudo isso vem do Kotemon torna as coisas ainda mais legais. Acredito que todo mundo que é fã do Kotemon vai gostar dessa linha evolutiva. Então eu vou pedir que vocês deixem suas opiniões aí nos comentários sobre essa evolução correta do Kotemon, por favor. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Espero que todo mundo tenha um dia maravilhoso. Aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Então fui de escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.